Rapadura doce, mas não é mole não. Bem mal não é gaita, o que não faltou foi referências no live action de Yu Yu Hakusho e também tivemos referência ao Sensui. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Neste vídeo eu vou falar algumas referências e diferenças entre o anime e o live action. E também vou pontuar algumas coisas que eu achei positivas e negativas no live action. Não teria como não começar falando da música de abertura japonesa que toca ali quando a gente vê aquele cara do caminhão preso no trânsito. Então assim, eu fiquei muito emocionada neste momento. Eu achei muito legal eles trazerem essa referência da música, que é uma música bastante marcante, sim. Então eu gostei demais dessa referência. Do mosquito, porque logo ele aparece de início, que na verdade aqui se chama no live action de inseto do inferno, mas claramente é uma referência ao mosquito ali do arco das 4 bestas do Suzaku, que a gente vê esses mosquitos atacando. Obviamente que ele aqui vem uma outra roupagem, uma forma diferente, então eles pegam ali o episódio 5, se eu não me engano, em que a gente vê o Yusuke tendo que lidar com seu primeiro caso, mesmo sem ser detetive espiritual. Ele acaba resolvendo, mas ele ainda não é detetive espiritual no anime. Então a gente vê que tem um garoto que tá mal, que sequestrou ali o gatinho do Kuwabara. Então ele vai atrás, quer dar aí uma lição. Ele tá vendo que tem algumas coisas estranhas com a pessoa e tal, então ele vai lá e consegue tirar o Yukai de dentro deste garoto. E aí a gente descobre que tem Yukais que invadem corpos de pessoas humanas que são mais. Aqui no live action a gente tem esse mosquito, no caso o inseto do inferno, que invade o corpo de pessoas que têm ódio no corpo, no caso o Kirino, porque o Kirino ele sofria bullying, ele apanhava, ele sofria muito, então obviamente ele tinha ódio por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, então a gente vê ele se transformando quase em Yukai. Então é bem semelhante a este primeiro arco, obviamente que aqui a gente tem muito mais luta, a luta é muito mais impactante no live action e demora muito mais do que no anime, tem muito mais destaque. Também temos ali a proposta do Koema, então logo quando ele conhece o Yusuke, ele fala que ele vai virar um detetive espiritual em caso ele queira ressuscitar. Já no anime não é assim, a gente vê que ele passa por todo um teste, tem um ovo, e ele só realmente vira detetive espiritual depois que ele é ressuscitado. Mas aqui nós temos uma clara referência ao Sensui, porque ele fala que já teve um detetive espiritual ali anterior que desistiu de ser detetive, ou seja, o Sensui. A gente sabe da história do Sensui que ele era um detetive espiritual e ele acabou desistindo depois que ele assistiu aquela fita que ele via humanos fazendo coisas hediondas com Yukais, então realmente a gente tem isso. Eu acho que é uma referência, apesar dele não falar o nome do Sensui, eu acho que isso é uma clara referência aí a esse personagem que é tão importante na obra de Yu Yu Hakusho. Outra mudança bastante significativa que nós tivemos foi em questão ali com a espada Kouma, um dos 3 tesouros. Então a gente sabe que no anime, essa espada, ela quando corta um humano, o transforma em Yukai. O Riei chega até a usar ali com a Keiko, a gente vê que tá abrindo o olho na testa da Keiko e a Botoli tá usando seus poderes para não deixar abrir o olho, porque abrindo o olho ela vai virar uma Yukai. Aquilo ali, obviamente, no anime não é um Jagan, como acontece aqui no live action. No live action, no caso, a espada Kouma, ela consegue a habilidade que a pessoa quiser. Então, quem ali é o portador, utiliza e obtém a habilidade que quer. No caso, a gente vê o Riei escolhendo o Jagan para encontrar a sua irmã. Nós temos isso no anime, mas de uma forma totalmente diferente, e eu acho que diminui a profundidade e complexidade aí do Riei, porque o Riei ele passa por uma cirurgia altamente dolorosa e também ele perde ali parte do seu poder. Ele que era de rank alto foi para um rank bastante baixo, então a gente vê que ele perdeu muita coisa, ele teve que virar espadachim, ele teve que aprender a lutar, ele abriu mão de muita coisa para conseguir esse poder, enquanto aqui foi bastante fácil ele conseguir com a espada Kouma. Acho que a história do rei acabou perdendo mais peso que dos outros e também eu acho que ele acabou ficando de lado, não deram tanta importância, apesar de eu ter gostado da caracterização, da atuação, eu acho que sim parece o Riei, mas mesmo assim eu acho que ele acabou ficando de lado com relação à sua história. Outro ponto que eu achei bastante interessante é ver o Toguro mais velho se passando pelo Riei para sequestrar a Keiko, já que a gente tem esse sequestro da Keiko, né, que é o Riei que faz no anime, então eu achei uma referência bastante legal.
Outra coisa bastante legal que também é referência ao anime é o Sakio ter feito aquela troca. Ele queria a Dolinda, que liga o mundo dos humanos ao mundo dos demônios, mas ele entrega a Yukina em troca. Então a gente vê essa troca ocorrendo. Eu não sei se vocês se lembram, mas depois que a gente vê, né, que o Toguro fingiu ali que perdeu e tal, a gente vê ele conversando com o Saki ali pelaquele telão. E a gente vê o Toguro falando, poxa, mas a jovem era sua mercadoria, que foi interceptada pelo Tarukami, que quem ia pegar a Yukina exatamente para conseguir dinheiro ali com as pedras de lágrimas era o Sakio. Então, o Sakio que tinha esta mercadoria, então eles trouxeram isso para o live action. O Sakio tendo esta mercadoria, porque se não tivesse sido interceptada, o Tarukami não ia conseguir pegar ela. Talvez o Sakio tivesse mais conhecimento, obviamente. Então, aqui no live action, eles já fizeram ser logo com o Sakio, ter essa troca, e eu achei isso legal porque fez referência a esta parte. E, obviamente, que a gente também tem ali a referência do Toguro perder, porque a gente vê quando ele está conversando com o Koema que o plano original do Sakio era o Toguro perder, no caso, para pegar o dinheiro ali dos bilionários. No caso, ele fale o Tarukami, ele pega todo o dinheiro do Tarukami, então faz aí uma referência a esse arco da Yukina em que a gente vê exatamente os irmãos Toguro perdendo pro Yusuke e pro Kuwabara. Mas, obviamente, que eles não perdem. A casa do Sakio, que fica ali na Ilha das Trevas. A Ilha das Trevas é onde acontece o Torneio das Trevas no anime. Então, a gente vai ver toda a luta, tudo ali acontecendo. Obviamente que a luta principal também acontece aqui no live action, na Ilha das Trevas, mas de forma bastante diferente. Ele tem ali uma casa, uma arena, então a gente tem câmeras por vários locais, exatamente para ele filmar essas batalhas e fazer com que os bilionários apostem, porque ele tem esse clube aí dos bilionários, exatamente para ganhar dinheiro com as apostas, até porque ele é dono de cassino, então ele gosta dessas questões aí de apostas realmente, mas aqui ele levou o nível que a gente vê Yukais lutando contra Yukais e os bilionários ali apostando. Então realmente a gente tem essa questão da aposta que acontece também no arco da Yukina no anime, mas é o Tarukami que chama eles. Então ele tá ali com o Toguro do lado, ele acha o Toguro extremamente forte, a sua mansão tá sendo invadida ali pelo Kuwabara e pelo Yusuke, então ele faz tudo isso, o Tarukami, mas obviamente o Sakiko está ganhando todo o dinheiro dele, porque tá tudo armado ali com os irmãos Toguro. Então a gente tem esta referência que também aconteceu no anime. Com relação ali ao arco de treinamento do Yusuke, da Mestra Genkai, a gente não tem o arco do Lando, que eu acho bastante importante, mas eu entendo os motivos que eles tiraram este arco, mas eu não gosto muito desse desenvolvimento. A gente sabe que passa um tempo ali ele treinando, diz que passou 20 dias, e a gente não tem noção do tempo total que se passou do Yusuke treinando com a Genkai, mas eu não gosto do posicionamento do Yusuke. Eu acho que sim, a Genkai tá incrível, tá super bem caracterizada, né? As falas entre ela e o Yusuke são muito legais, ele chamando ela de demônio, de velhota. Então a gente tem momentos muito legais, falas muito legais, mas ele ir treinar só pra ficar mais forte com o Riei me incomodou. Obviamente que isso seria a cara do Yusuke, ele querer se tornar mais forte para derrotar uma pessoa que ele tá precisando. Sim, mas aqui a gente precisava de um aprofundamento maior para explicar ela passar ali o Leidokan para ele. Obviamente que todo o sentido da bola espiritual acabou perdendo aqui, porque tem todo um peso, ele teve que treinar muito e arduamente para ganhar aquele poder, porque o seu corpo teve que passar por todo um processo. Obviamente que isso aqui foi cortado, né, no live action, não teria tempo de tela para isso, mas o que me incomoda é que parece que ele ganha fácil demais. Ele não demonstra ser uma pessoa tão incrível para ganhar aquele poder. O Kuwabara parece muito mais determinado. Em alguns momentos parece até que o Kuwabara é mais merecedor daquele poder do que o Yusuke. Apesar de sim, ele mostrar que é um grande lutador. Ele viu a Genkai usar ali o seu golpe. Ele foi lá e replicou o golpe. Mostrando que sim, ele consegue replicar golpes. Que ele é uma pessoa bastante esperta. Que consegue lutar bem. E quando ele tem foco e concentração, ele consegue fazer um bom treinamento. Tanto que a gente vê no final do treinamento ele soltando aquele Leigan poderosíssimo, mas ao mesmo tempo eu queria que o Yusuke demonstrasse que ele queria mais, que ele era mais merecedor, para não parecer algo tão fácil no final das contas. Agora, com relação à história do Toguro e da Genkai, a gente vê o Toguro indo lá na casa dela, a gente tem falas parecidíssimas, quase iguais, até momentos iguais mesmo em relação ao anime, mas a gente não tem a luta, o confronto deles.
tudo bem, foi uma escolha aí para eles diminuírem provavelmente os gastos. Provavelmente eles não tinham orçamento para fazer essa luta. Também diminuíram o impacto da morte da Genkai. Como ela não teve muito tempo de tela, não teve a luta ali contra o Toguro, e não acho que teve o mesmo impacto que o anime. Longe disso. No anime, eu chorei pra caramba. Aqui no live action já não me emocionou tanto assim. Então, eu acho que sim, acabou perdendo um peso. Mas o que mais me incomoda é que não aprofunda a relação deles. Eu acho que eles poderiam diminuir a luta ali do Kirino, né, daquele rapaz que tava sofrendo bullying, que tava com um inseto do inferno no corpo. Diminuir um pouco, diminuir a cena do Kuwabara indo atrás ali do Yusuke, que ele não podia ajudar o Kurama, que é totalmente desnecessária, para aprofundar um pouquinho mais a história do Toguro e da Genkai, já que a Genkai não vai voltar, o que eu acho, assim, um desperdício. Eu acho que o Toguro não mataria a Genkai se fosse para ela ficar morta, sabe? Que esta luta acontece em um outro contexto no anime, tá no Torneio das Trevas, o ganhador tem direito a fazer um pedido, um desejo, e tem que ser concedido isso, então tem todo um outro contexto. Eu não vou adentrar muito nessa questão da história do Toguro, porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história do Toguro, mas isso me incomodou porque também atrapalha um pouco a história dele. Mas com relação a live action, isso vai alterar alguma coisa no live action? Não, isso altera mais para nós que somos fãs, que vimos a obra original e que olhamos para aquilo e falamos, isso não tá muito legal. Mas de forma geral, obviamente isso não atrapalha no contexto do live action. Mas eu queria ver mais o Yusuke como merecedor daquele poder, queria ver mais sim da história do Toguro com a Genkai. Obviamente que em 5 episódios eles tiveram que cortar várias coisas, mas mesmo assim eu acho que eles conseguiram interligar bem as coisas. Um evento interligado com o outro. Isso aqui acho que é um dos pontos fortes aqui do live action. A gente tem eles indo lá, né, para a Ilha das Trevas finalmente, para a batalha final. E a gente vê o Karasu logo chegando ali no Kurama, pegando o cabelo do Kurama. Então gostei dessas referências da luta ali do Kurama com o Karasu. Não entendi como o Kurama se tornou Kurama Yoko, né? Que ele tava ali no corpo humano dele como Switch Minamino. Então eu não sei se não é explicado, ele simplesmente consegue fazer isso aqui no live action. Mas eu gostei das cenas de luta, eu acho que é a cena de luta mais legal, a luta mais bem feita, ali coreografia mesmo, foi a do Karasu com o do Kurama. Eu gostei demais dessa luta. Eu gostei que o Kurama, ele foi mostrando sua personalidade durante a luta, esse lado mais implacável, apesar dele ser uma pessoa gentil, que queria sim salvar a sua mãe, que queria dar a sua vida e tá grato a Yusuke, por Yusuke ter ajudado a ele a ficar vivo. Ele também tem esse lado aí mais frio, mais calculista, ele conseguir as informações de que o Kina tava ali das trevas, que foi o Toguro mais velho que raptou a Keiko, mostrando o quão observador inteligente ele é, porque isso é uma das características muito presentes do Kurama, então eu gostei. Obviamente que ele não teve tanto espaço de tela quanto o Yusuke e o Kuwabara. Aliás, o Kuwabara roubou a cena diversas vezes. A cena dele lutando com o Yusuke é maravilhosa, é muito do anime ali, raiz mesmo, então eu gostei muito dessa parte. Então eu acho que o Kuwabara foi muito bem construído, o Yusuke também, mas obviamente o Kurama acabou perdendo ali um pouco, apesar dele ser mais bem construído e ter tido ainda um pouquinho mais tempo de tela do que o Riei. O Rei realmente, eu acho que acabou a gente não entendendo, porque no final ele fala que eles são meus amigos. Porque o Kurama foi ajudado pelo Yusuke, tem toda uma ligação ali e tal, ele é uma pessoa gentil, que gostaria de ajudar as pessoas e tal. Mas o Rei eu não comprei muito, então eu acho que foi a falta de aprofundamento mesmo. Agora falando da luta do Bui e do Riei, que eu achei interessante, é sim diferente do que acontece no Torneio das Trevas, até porque eles destroem parte ali do estádio, é um poder muito grande, então é bem diferente por várias razões. Mas a gente tem que ver uma coisa, um detalhe, o braço do Riei, ele fica ali escurecido depois da batalha, ou seja, ele não dominou as chamas negras mortais totalmente, porque o seu braço ele fica assim, sem ele conseguir utilizar. Até o Kurama fala que ele vai ficar um tempo sem utilizar o braço direito, ali numa das primeiras batalhas do Torneio das Trevas que ele usa, mas ele ainda não está dominando este golpe. Mas quando ele luta com o Bui, ele está dominando este golpe. Inclusive ele fala que não é um golpe que ele pode ficar usando toda hora, porque gasta muita energia. Então a gente vê ele exausto, cheio de sono, realmente exausto no final da batalha dele com o Bui. Então a gente tem este ponto mostrando que realmente aquele golpe ainda não está totalmente dominado
pelo Riei, seguindo aí a linha do anime. Então eu acredito que aqui no live action o Riei vai poder ficar mais forte aí numa possível segunda temporada, já que ele ainda não domina as chamas negras mortais. O que vocês acham? Vocês acham que ele tá dominando sim as chamas negras mortais ou não? Deixa aqui nos comentários. A gente também tem o filhote do Byakuo, referência, obviamente, porque aqui não seria filhote do Byakuo, é um monstro que tem ali na casa do Saquei, mas lembra sim o filhote do Byakuo e é uma clara referência aí ao arco das 4 bestas, até porque tá correndo atrás exatamente do Kuwabara, da Yukina e da Keiko, já que ele encontra a Yukina a Keiko. Então a gente tem essa clara referência. A gente também tem a Yuan e Toguro, né? O Toguro mais velho lutando contra o Kuwabara. A gente também tem essa luta. Obviamente que o Kuwabara não faz nem cócegas ali, né? No Toguro mais velho. Mas eu achei legal a gente ter esta luta e ele utilizando ali os fantoches, fazendo fantoches no caso, né? Então ele faz ali com a mão dele o fantoche da Genkai, que é horrendo, gente. Este fantoche é horrendo. Pra mim, é o efeito pior aqui do live action, foi esse fantoche. É muito horrível. Aliás, o efeito quando eles colocam da Genkai lá no final, quando tá conversando com o Toguro dela mais nova, eu achei desnecessário. Não precisava, porque ficou horrível também aquilo. Então, a gente vê ele contando, né, que a Genkai morreu. No anime, a gente sabe que é o Kuwabara que não sabe, o único que não sabe. Então, o Kuwabara, ele descobre quando tá lutando ali com o Toguro. Aqui não, aqui é todo mundo, porque ninguém realmente sabia. Só realmente o Koema e a Botan. Eu gostei bastante do Toguro mais velho. Eu acho que ele conseguiu encarnar esse lado sádico, debochado, que se acha superior, mas ao mesmo tempo é cruel e gosta de brincar ali com quem tá lutando. Então eu gostei demais. Os efeitos no corpo foram muito legais. Ele mudando de corpo, conseguindo fazer arma com seu corpo. Sabe, né, que no anime o Toguro utilizava o irmão mais velho como arma, porque o corpo dele modificava. A gente não tem exatamente eles lutando lado a lado, mas eu achei legal. Tem o socando o Toguro, zunindo ali o irmão mais velho, exatamente porque ele debochou da Genkai. No anime acontece em outro momento, obviamente que ele fica pau da vida, né, quando ele fala mal ali da Genkai, ele não gosta, ele se posiciona contra a isso, mas ele soca e zune com o irmão exatamente quando tá a luta dele contra o Sugi, porque ele entra ali na luta e quer se transformar em uma arma pro Toguro utilizar, e ele fala que não vendeu o seu caráter, que a luta é de 1 contra 1, e ele fala também aqui exatamente esta frase, né, que ele não vendeu o seu caráter, apesar de ter vendido a sua alma, porque ele se torna aí um yokai, finge que mata o Kuwabara, assim como também aconteceu no Torneio das Trevas, de forma diferente, obviamente, mas a gente vê. E ele fala também a mesma fala, você quer que eu mate um outro amigo seu? Mas a gente não tem o mesmo peso, porque o Yusuke, ele via ali o Toguro como uma pessoa ao se alcançar, como um rival. Ele queria se tornar tão forte com o Toguro, e aqui a gente não tem, porque ele conhece o Toguro exatamente na batalha final. Então isso realmente, essa questão dele admirar o Toguro, mas ao mesmo tempo não gostar das atitudes do Toguro, a gente não tem aqui no live action. O que diminui um pouco, obviamente, o peso de tudo que tá acontecendo. Eu gostei bastante do live action, acho que o live action tem vários momentos de referência. A dublagem simplesmente tá maravilhosa, e eu acho que traz mais aí o peso do saudosismo, de deixar a gente hypada, a gente contente vendo. Obviamente que a dublagem tem grande parte nisso. Tô na área. Se derrubar é pênalti. Acho que o live action sim traz a essência de Yu Hakusho, essa questão da discussão do bem e do mal, até porque o Toguro, ele não se tornou mal porque ele é mal, tem toda aí uma construção. Eu não gostei tanto da construção do Toguro, foi boa, mas eu acho que podia ser um pouquinho melhor. Não gostei de ter matado a Genkai, pra mim esse é o ponto mais fraco aqui do live action. A escolha ainda desperdiçar uma personagem como essa. Eu entendo as suas escolhas, eu sabia desde o início como seria esse live action, que seria um live action de ação. Gente, saiu 2 teasers, saiu o trailer, saiu o vídeo dos personagens, saiu o making off, né, os bastidores do live action, então eu tava bem ciente do que eu ia assistir quando eu fui assistir, e talvez seja por isso que a minha experiência tenha sido diferida de bastante gente, e eu entendo porque as pessoas não gostaram do live action. Eu gostei bastante, eu me diverti, obviamente, faltou, podia ser melhor, podia ser muito melhor, mas isso deixa o live action ruim? Não, na minha opinião, não. Eu gostei, eu me diverti, a gente tem momentos cômicos, obviamente que a gente tá falando de uma adaptação, então tem esse teor mais sério, sim, porque
não funciona, tudo que funciona em animação vai funcionar no live action, eles têm que realmente adaptar para não ficar estranho, e nesse meio eles tiveram que sacrificar algumas coisas. Eu acho que sim, a gente tem pontos negativos, pontos positivos, mas eu ainda acho que os saldos positivos são muito maiores. A gente consegue ver a essência dos personagens, os personagens estão bem caracterizados, tirando aquela peruca horrenda do Kurama. Eu também não gostei muito da peruca da Yukina, achei ele como Kurama Yoko não ficou tão ruim, eu achei que ia ser muito pior. Mas, obviamente, que a gente perde complexidades em alguns momentos, a gente perde a questão da história em alguns momentos, mas eu acho que eles conseguem trazer essa discussão do bem e do mal. Óbvio que no subtexto não é assim tão presente, mas a gente tem essa discussão. Eles trazem aí um personagem que não é tão bonzinho, mas também não é mal, se tornando um herói. E eu acho que isso que é o mais legal, porque o Yusuke não acreditava nele mesmo, não acreditava que tinha pessoas que se preocupassem com ele, e isso vira a chave, e isso tá aqui presente no live action. A questão do Kuwabara determinado também tá aqui, então eu acho que eles conseguem trazer essência, obviamente não da mesma forma do anime, porque eles cortaram muitas coisas, eles tiveram que enxugar bastante, até porque foram uns 5 episódios, então realmente acabou se perdendo várias coisas, mas eu gostei do live action, eu me diverti, eu assisti 2 vezes, exatamente para fazer esse vídeo. Obviamente, como disse, não vai ter todas as complexidades do anime de Yu Hakusho, porque Yu Hakusho tem várias histórias, várias discussões que eu gosto bastante, que aqui no live action não ganharam espaço, mas eu acho que sim, podem ser trazidas para uma possível segunda temporada, eles podem tentar consertar algumas coisas, obviamente que a história do rei vai ficar assim realmente mais rasa, mas eu acho que eles podem tentar trazer mais profundidade se tiver aí uma segunda temporada, já que não foi confirmado. No final, a gente tem aí aquela cena pós-crédito, né, que é exatamente o Toguro mais velho, o Eni Toguro, lá na ilha, porque isso acontece, ele continua vivo, né, porque ele pode modificar todo o seu corpo, então o irmão não matou ele. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do live action como um todo, mais referências que vocês tenham visto. Como eu disse, eu não vou trazer todas as referências, eu trouxe as mais importantes aqui, o que eu acho que realmente é mais impactante pro live action. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, porque eu devo trazer mais vídeos sobre o anime, não sei se vou trazer mais sobre o live action, vou ainda me decidir durante essa semana se tem mais coisa pra trazer ou não, mas já tem um vídeo aqui do Toguro, eu falando sobre Toguro, e quero trazer mais vídeos sobre o Hakusho, sempre quis falar mais de Yu Hakusho aqui, então se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo, e muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, até o próximo vídeo e tchau!